सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्तिहं प्रणतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर सुसागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Tvam bhakti yoga paribhavito hitsaro jvasase Sotekshita patanununat pungsam Jad jad dhiyat urugaya vibhavayati Tat tad vapu pranayase sadhanu grahayo Tvam bhakti yoga paribhavito hitsaro jvasase Sotekshita patanununat pungsam Jad jad dhiyat urugaya vibhavayati Tat tad vapu pranayase sadhanu grahayo Gauriya Goshtipati. Gaudiya Gostipati Shishila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que não existe modo alternativo, não existe caminho alternativo para entrar em contato com o universo transcendental. O único caminho aberto, a única estrada é tomar abrigo no Aprakrita Shabda Brahman, ou seja, no conhecimento transcendental mais puro. Então, Gaudiya Gostipati Shishila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disse que não existe outro caminho para entrar em contato com o universo transcendental, com a Aprakrita Jagat. O único caminho aberto é tomar abrigo no Aprakrita Shabda Brahman. Mas como podemos encontrar o Aprakrita Shabda Brahman? Dá para comprar no mercado? Eu posso comprar com dinheiro? Pago e levo para casa? Não. O Vaishnava mais puro, os Vaishnavas puros, são mensageiros do Senhor Supremo. Suas personalidades descem até este mundo material, do mundo transcendental até o mundo material. Eles são como caixas de som transcendental. Eles são como caixas de som que transmitem o Aprakrita Shabda Brahman, que se manifesta em suas línguas. E as almas fortunadas que podem ouvi-los, eles são afortunados, porque se eles puderem ouvir e digerir, eles são afortunados. Aí eles podem cortar o condicionamento material e sair desta ilusão. Mas repetidamente nós mencionamos que a causa de todos os problemas, repetidamente nós falamos, até no Harikatha de ontem, repetidamente eu disse, que a raiz de todas as brigas, de tudo, é pratista. Sem pratista, nós não queremos aceitar nada. Então, nós discutimos isso ontem, prati mais está. Dessa maneira, todos os problemas se manifestam. E aí as pessoas fazem Vaishnava Parada, Nama Parada, Dhamma Parada, todas as ofensas se manifestam ciclicamente por conta deste falso ego que deseja reconhecimento. Nós só queremos receber reconhecimento pratista e nada mais. Ninguém pode dizer, eu preciso de Bhakti. As pessoas não podem dizer isso. Nós precisamos de Bhakti. Bhakti não é tão importante assim para as pessoas. Não, não tanto. Eles querem Labha Puja Pratista. Dessa maneira, todos os problemas se manifestam. E no Bhagavatam, no quinto canto, um verso existe, está lá. Naham vishanke suraraj vajrat nastar kusulat na jamasadanda nagnar kunila somavitta pastat shanke visham brahmakulabhamana Naham vishanke suraraj vajrat nastar kusulat na jamasadanda Nagnar kunila somavitta pasta Shanke visham brahmakulabhamanat. There, in front of Jarabharaji Maharaj. Então, diante de Bharataji Maharaj, como ele se chamava? Please try to identify who you are.
Ele I fala, have done a great tente mistake. identificar quem I have você done a é. great offense unto your lotus feet. Eu I cometi could um not grande realize who erro. you are. Eu cometi um grande erro. I expressed Aos so seus much pés de lótus eu não veracity pude realizar quem você to é. give you order. Carry my planquin. Eu fui Carry tão my planquin. audaz e lhe Please dei excuse me. ordens, I wanted carregue o to meu threat you, I palanquim. can beat you. But Por favor, me now, perdoe. by hearing one Eu word quis from bater em you, você, eu I am quis ameaçar very você. scared Mas agora, de because ouvir I você think falar, you are estou somebody assustado in the guise of one que eu ordinary penso boy. que você seja Please alguém identify. Otherwise, I can get destroyed. vestido, disfarçado como uma pessoa comum, como um moço comum. I don't Caso contrário, eu fear serei destruído. the Identifique-se. thunderbolt. Quem é I você? know the missile, Eu não Vajra tenho medo do of raio, Indra. do trovão. Eu não tenho medo And if dos Shankar going mísseis. to take the trident Míssil to de kill me, Indra. I don't fear. Do trovão de Naham Indra. Bisanke E se o Suraraj Sr. Shiva Vajra. quiser me matar com um tridente, eu não Nastar tenho Surat medo, Jamosadanyat. disse esse Jamraj, rei if going to take missile, para essa encarnação de Bharata Maharaj. Se eles pegarem um míssil e Agnidev jogarem em going mim, eu não to fico com medo. kill me with his missile, I don't fear. Se Agnideva quiser me Vayudev, matar com suas armas, And eu não tenho medo. Se goddess of Vayudeva quiser me water, matar, Varundev, Shanke se Visham Varuna, o Brahma semideus da Kulamana. água, quiser me matar, I fear to commit any offense unto the lotus feet of Vaishnava. de nada disso eu tenho medo, mas eu morro de medo de cometer ofensa aos You pés de lótus cannot de get Vaishnava, anywhere. porque isso sim é perigoso. Very dangerous. Perigoso demais. Você não pode sair depois disso. Finally, Prabhupada speaking, Então, esse rei fala para Bharata. those who are puffed up, expressing false Prabhupada ego, comenta, due to big aqueles que pratishtha são given by arrogantes, Mahadevi, que manifestam falso ego, por conta de They muita are pratista que Maya Devi going dá to para eles. commit offense, offense, offense. Prabhupada speaking, they Eles are cometem doing ofensas, offense, those ofensas e idiots. mais ofensas. Those Prabhupada demons, diz, eles são they tolos e go on cometem committing ofensas. offense, offense, Esses offense, demônios, offense. This way, eles continuam cometendo they ofensas, don't care. ofensas, e dessa maneira, they are habituated. eles não se importam. They are habituated to commit Eles estão Vaishnava. acostumados. They don't fear. Eles estão Finally, they are acostumados a going to cometer get that kind of Vaishnava parada. audacity Eles não têm medo. as to E insult finalmente, Bhagavan. eles manifestam uma Find fault audácia with tal Bhagavan. que vão insultar o Gauranga. próprio Senhor Supremo, insultar Bhagavan. This Eles vão is querer their achar position. defeito em Bhagavan, em Gauranga, em Krishna. Actually, they are Essa Mayavadi. é a posição deles. They are Mayavadi. Na verdade, eles são They Mayavadis. are Quem not faz devotees. isso é um Mayavadi. They are not devotee. Eles não são devotos. They are Mayavadi. Eles não são devotos. Prabhupada Eles são speaking, Mayavadis. Sarup Gosai Prabhupada disse, even wanted to Swarupa Gosai excuse that até quis Prakito Kavi, but still he desculpar never allowed Mayavadi. aquele Haridas Thakur, Prakrita Kavi, at least aquele wanted poeta to materialista, mas ele excuse that nunca cross. perdoou os He is Mayavadis. innocent. Haridas Okay, no Thakur problem. quis But perdoar Haridas aquela Thakur never prostituta. Ele wanted disse to ela é inocente. Deliver that Mas Haridas idiot Thakur nunca Ramchandra Khan, quis who wanted to libertar commit offense under the lotus feet of tolo Ramachandra Khan, Nityananda Balaram. que queria When cometer Nityananda ofensas Balaram, aos when pés de they are lótus de Nityananda preaching Balaram. purpose, Quando Nityananda Balaram ia some pregar, devotee going eles iam pregar. asking our Sripad, Não, quando Nityananda Prabhu Balaram ia coming, pregar, where to stay? Can you arrange one o place devoto so that perguntou, all nosso devotees can Shripad stay? Prabhu Yes, perguntou, you você can pode go arranjar um to the lugar Gosala. para que os devotos se My sentem? Gosala is Sim. a big place, there Gosai can stay Você pode comfortably. sentar na Goshala. Minha Goshala é grande, lá vocês After podem that, sentar. Respondeu esse Nityananda Prabhu tolo. was informed. Ah, Nityananda Prabhu laughing. depois disso Nityananda Prabhu foi informado. Right. Right, Nityananda Gosala Prabhu is my riu. proper place. Haha. Gosala Sim, is my certo. proper place, I can A stay in Goshala é o lugar Gosala. adequado Right. para mim. After that, Nityananda Prabhu. Eu vou ficar na Goshala, tá certo? Within a few days, Muslim Nityananda ruler Prabhu se foi. came Em poucos and dias, wanted to destroy os everything. Cooking imperadores muçulmanos destruíram Gomansha, tudo ali. they're going to cook Gomansha in their house.
they're going to take the Eles honor resolveram and respect of their cozinhar wife and children, comancha. daughter, all gone. All gone. Eles destruíram a honra He dos was filhos, das filhas, das Insulted esposas, and tudo foi beaten in such a destruído. way that in infinity purity cannot forget. Ele foi insultado de tal maneira, All his money, position, apanhou honor, de all tal maneira gone. que em This tempo is the infinito ele não result vai of se Vaishnava esquecer. Aparadha. Be careful. Todo o seu dinheiro, sua posição, tudo se This is foi. the result of Esse é o Vaishnava resultado de Aparadha. Vaishnava Parada. Cuidado. Bhagavan can Esse é o resultado never de Vaishnava forget. Parada. Bhagavan can never forget. Bhagavan can Bhagavan never não pode se excuse. esquecer disso. Ele não Somebody perdoa. committing Vaishnava. Nunca perdoa e nunca esquece. Se Bhagavan alguém cannot. comete Vaishnava Parada. Bhagavan não Mahaprabhu pode perdoar. wanted to excuse that, Mahaprabhu that material sadhu, this is not sadhu, saying with, Mataji quis still, but Mahaprabhu never wanted excusar to esse sado, excuse que era um Mayavadi. materialista, era um falso sado, That que was ficava a com special matagis, case. que ficava com, Mahaprabhu wanted na Associação to das express Mulheres, some mas ele não karuna perdoou to os Mayavadis. them Ele manifestou misericórdia, Mahaprabhu, that para essas Mayavadi pessoas, para is provar nothing but one kind of illusion. que o Mayavadismo não é nada além de uma ilusão. Kamsa was Nirvishesvadi. Eles são Nirvisheshavadi. Jarasandha was Nirvishesvadi. Kamsa também era Externally, Nirvisheshavadi. though they are doing yagya, everything. Jarasandha também, Nirvisheshavadi. But Eles faziam yagyas, mas eles estavam adorando Dharma Mulam Hi Vishnum. o que é impessoal. The Eles eram ultimate Mayavadis, eles não acreditavam em Vishnu de outcome verdade. of Yajna what? If you don't believe Vishnu, O resultado desse sacrifício qual era, se você não acreditar em Yogamulam Vishnu? then Nirvishesvadi. Então, o que acontecia? So Nirvishesvadi, Eles são Mayavadi Nirvisheshavadis. can never be excused. They are in the guise of Então, Nirvisheshavadis e Mayavadis não podem nunca ser perdoados, pois all eles se Nirvishesvadi, vestem como 100%. sábios. Todos os Nirvisheshavadis são 100%. Eles não acreditam nos Vaishnavas puros. Eles não seguem nem os próprios gurus. Se o guru deles for um sábio, mesmo assim eles não seguem. Eles seguem a própria mente caprichosa. Aqueles que seguem a própria mente caprichosa como diretor da própria vida são pessoas guiadas pela energia ilusória. Como que eles podem libertar alguém, ajudar alguém? Então, dessa maneira, você deve se lembrar que um Vaishnava Aparadi não pode ser perdoado pelo Senhor Supremo. Qualquer outra coisa, algum erro ou outro pode ser perdoado. Mas hoje é o Avirbhava Tithi de Nityananda Balarama. Como? Ontem foi o Avirbhava Tithi de Nityananda Balarama. Você está falando errado. Não, não estou dizendo. Hoje é o Avirbhava Tithi de Balarama Nityananda. Porque hoje é o Avirbhava Tithi de Narottama Thakur Mahashaya. Narottama Thakur é Nityananda. Narottama Das Thakur vem de Nityananda. De Gauranga Srinivasacharya. De Advaita Gosai, quem vem? Shyamananda Prabhu. Eu não estou falando Siddhanta equivocado, eu estou certo então. Hoje é o aparecimento de Nityananda na forma de Narottama Das Thakur, que não é diferente do próprio Nityananda, ou de Nityananda na forma de Narottama Das Thakur, que veio para libertar o mundo inteiro. Ele é Narottama. Esse nome, se você analisar, Naro mais Uttama, entre todos os seres humanos, quem é o mais elevado, ele é conhecido como Narottama. Krishna é Narottama, o mais elevado de todos. Então é um dos nomes de Krishna, Narottama, de Bhagavan. Não existe outro mais elevado que ele. Eu não vou tocar todos esses pontos básicos. Eu não estou interessado em discutir todo esse Siddhanta Vichar,
os segredos Narottama Thakur took birth desse this day, aspecto, Narayani Devi, mas de maneira prática, then ele nasceu de Father Narayani Devi Santosh no dia de Datta. hoje. Era o nome da sua mãe. E o Santosh pai se Datta. chamava Santosh Datta. This way he took birth here. Santosh Datta. After that, Assim ele nasceu. he growing up, E but depois, gradually everybody can realize he is ao not your crescer, aos poucos as One pessoas day he podiam went to take realizar que ele bath não era uma in pessoa comum. Padda. After Uma taking vez bath, eles foram when tomar banho em getting up, Padda. his body became Depois de golden tomar banho, combination. Hare. eles se levantaram e o corpo dele se tornou dourado. Ficou dourado, uma cor Coming back, dourada. father, mother cannot O corpo dele inteiro. body color total change. E os pais falaram, como? Because Prem, A it cor is do corpo called dele tinha Prem mudado. Thali, Por quê? Premasthali, where Porque chama-se Prema Prema was Thali, deposited Premastali. there to Padda. That mind Aonde Narottama Prema can é come, depositado, you can give. Prema estava depositado naquele Padda rio, speaking, how I naquele can lago, realize ou naquele who is rio. Narottama. But whenever he E o meu- can take bath, E you ele can recebeu feel essa ecstatic bênção feeling can para ele come. tomar banho lá. You can feel some extraordinary Toda feeling. vez que ele tomasse banho ali, ele ia se Then entrar you em can realize êxtase. Narottama. This way, Narottama Aí você Thakur realiza grew quem era up, esse all Narottama, Vyakaran, everything, Narottama Das education, Thakur. almost. Assim ele cresceu, After that, he ele searching aprendeu the o way Vyakarana, to get gramática out of the room. sânscrita. Depois ele procurou Because uma there is maneira trap. para sair By watching that, da onde ele by estava, watching porque ele the estava como numa detachment armadilha. mood, father, mother, Ao observar o and desapego uncle, dele, seu pai, sua mãe, very anxious. seus tios, Purushottam. I mean, the ficaram muito father is ansiosos. Santosh Datta, his elder brother is O pai era Purushottam. Santosh Datta. Seu irmão mais velho Both chamava-se brothers Purushottam. very mutually, O irmão mais velho de they are Narottam getting Das. one state Esses that, dois you know, irmãos, by the king. eles tinham That uma, was the system that time. eles tinham um King estado, cannot go here and there um to condado collect que tax. foi dado de presente That pelo was the rei. agreement. O rei não One podia ir em todos os big lugares piece para of coletar land taxas. Então, given to one eles davam um pedaço de terra powerful grande para uma personality determinada who pessoa, he can collect tax from para uma everywhere, personalidade poderosa, and he can que keep poderia recolher taxas 30%, 70%. de todas aquelas This kind of pessoas. agreement. Ele ficava com 30% e dava Way, 70% para o The rei. Jamindar landlord system came. Era assim que funcionava. This is the way Então, esse Jamindar é o landlord sistema de system terras do Jamindar. came. Landlord. Então, esse era o sistema, So, inclusive, they are do enjoying aluguel, all land tudo and vem daí. everything. A propriedade vem Like Raghunath daí. Gosai, father, Então, as pessoas acabam, o pai dele Haridas Thakur tinha wanted recebido to terras dessa maneira. deliver that cross. Haridas Thakur, por Haridas Thakur exemplo, was less queria interested liberar to aquela deliver prostituta, that mas Haridas Thakur não estava Harinavi, interessado that village, I mean the village of em Raghunath libertar Gosai, previously, there, aqueles da Gopal vila de Chakravarti, Raghunath Das Gosai. who wanted to challenge with Raghunath, Ele antigamente se chamava who Gopala wanted to challenge Chakravarti. with Haridas Thakur. Ele quis desafiar Harinam Haridas is this Thakur. kind of power, useless. All cities, finances, everything is O failure. Harinama Harinam, tem algum tipo you de are foolish. poder, por que você está He's fazendo speaking isso? to Isso é inútil, Haridas Thakur. isso é um tolo, Haridas ele Thakur acusou. laughing. Ele disse isso Why para you are Haridas going to Thakur. express some doubt Haridas in Thakur Harinam? riu. Harinam is so powerful. Por que você All tem assemblies dúvidas thinking, "Ah, em relação my ao Harinama? O God, Harinama é tão you are poderoso. insulting Haridas Thakur? E todos na Assembleia falaram, oh meu Deus, você está insultando Within one Haridas day, Thakur? Todos os presentes When ficaram he challenged chocados. to Haridas Em um Thakur, único dia, if it is not so, depois que ele if you desafiou cannot Haridas prove, Thakur, then you will have to cut your nose. se você não Or puder if I provar, can prove, then você vai ter I que can. cortar If seu I cannot nariz. prove, then I can. Mas se eu Harinam provar, is useless. Harinam eu vou cortar o meu. only Que o name. Harinama é How inútil, this ele kind of disse. power can be possible? Esse Haridas inimigo, Thakur is smiling more, esse opositor, praying to como que pode everybody. ter poder no Why you Harinama? are feeling pain E for Haridas me? Thakur sorriu Let e him orou speak a what is- todos. He is Por que ignorant vocês actually. estão I achando never mind. ruim? Haridas Deixe Thakur que ele fale. Ele é ignorante, eu não Try me to incomodo. understand what I Haridas mean to Thakur say. disse. I wanted to Tente say, entender o que nós Haridas queremos Thakur dizer. was interested to Eu deliver quero that explicar cross. que Haridas Thakur Whereas Haridas Thakur was estava less interessado interested to em deliver libertar this aquela man, Gopal prostituta, Chakravarti, who is mas ele não estava impersonalist. interessado Follow what I mean to em say. libertar esse homem Gopal Mayavadi. Chakravarti, Haridas Thakur que era um impersonalista, um Mayavadi. E Haridas Thakur foi embora This dali. way, Ele não se ocupou de Guru liberar esse Vaishnava homem. searching
Então, dessa maneira, o Guru e os all Vaishnavas também Jivatmas, procuram those who are at least por in aqueles que favor merecem of ser Guru, a liberados. little. Todas as Jivatmas que estão favoráveis ao At least Guru, there is ao no Vaishnava, negative mesmo que thing seja um pouquinho, present. que não tenha algum sentimento negativo So, contra os Vaishnavas. Santosh Das is the father Então, of Narottama Thakur Mahasaya and his Santosh Datta era o elder pai de brother Narottam of Das Santosh Thakur Dattu, Mahashaya. I mean the Seu elder irmão mais uncle velho se chamava Purushottam. is Aí o tio dele Purushottam Dattu. se chamava big tio jamindar. mais velho. Se chamava Their Purushottam monthly Datta. income, if you Não era hear, you can go irmão, back. era irmão do pai. Então, se você ouvir, você enlouqueceria com essa história. This É way, inimaginável. Santosh Dattu and Dessa Purushottam maneira, Dattu, Santosh they Datta were, e both of them Purushottam were Datta, bound to go to meet with the king. ambos foram forçados a Because when encontrar o messenger rei. came and asking king, calling Porque you, quando um mensageiro veio e perguntou, o rei está te to chamando, discuss something. o rei da Then they, Bengala está lhe chamando taking para hasty discutir decision to algo. go quickly to meet. In the meantime, Narottama Thakur find Eles one fizeram, golden opportunity. correram para Because now encontrá-lo. father is not there, E Narottam Das Thakur encontrou uma uncle is not oportunidade there. dourada, Now, porque o pai não nice. estava mais lá. O tio não For estava long mais lá. time, Narottama Thakur Então, planning ele how to aproveitou go out of this essa trap. oportunidade. Por longo tempo, ele estava planejando como sair dessa armadilha da vida familiar. A vida familiar é como uma Those who are armadilha. Vaishnava, their family life is not trap. Mas aqueles que são Vaishnavas, Their family a life vida is not familiar trap. deles não é uma armadilha. Many things Aqueles I que like têm to uma discuss, família de but time cannot Vaishnavas. permit. I A can vida deles discuss não this é uma point someday, armadilha. clearly. Muitas coisas eu queria How explicar, family life mas can eu vou help explicar isso em outro big dia. way to Como attain que a the vida lotus familiar feet of pode lhe Bhagavan. ajudar se for uma família de Vaishnavas para Mayavadi alcançar Lok, os pés de lótus do Senhor they are Supremo. speaking all rubbish. They don't understand bhakti. Então, os Mayavadis, eles falam tolices, eles não entendem Bhakti. Narottama Thakur Mahasaya for long time searching the way Então, out. Narottam Das How Thakur to go out of this trap. Mahashaya estava procurando uma maneira Prahlad Maharaj speaking to para sair da armadilha da vida Hiranyakashipu. familiar. E Prahlad Maharaj havia dito para Hey, what do you think Hiranyakashipu, good? What is the teaching? o que você acha que é Very bom? good teaching you received from your Gurudev. Prahlad Maharaj thought, Quais são my os Gurudev ensinamentos is actually melhores que Narada. você recebeu do seu Guru? He E is Prahlad thinking Maharaj his disse, Gurudev is o meu and a Guru, Swarna ele Margo. pensou, é Narada. Ele pensa que o meu Hiranyakashipu Guru thinking é according to Sanda e his own Amarka. conception, misconception. Hiranyakashipu pensa I isso, sent de my acordo com boy a sua to própria concepção Gurukul. Maybe equivocada. learning. Hey, what do you Eu learn mandei more? esse meu menino para o Gurukula. O que mais você aprendeu? Sadhumannehi asura varjadehinam sada samudvignadhiyam sadruhat hitvatpatam gyuhamandakupam vanam gataha yad harimasrahit. Prahlad Maharaj. To whom? Hiranyakashipu. Prahlad Maharaj Hey, disse, what do you think good? What teaching you para quem? received? Para Hiranyakashipu. Tatsadhumannehi asura O que você acha que o que você aprendeu de bom com seus gurus? Perguntou Hiranyakashipu para Prahlada Maharaj. Hitvatpatam grihamandakupam kanam gatahayad harimasrahe. I think it is more practical to live this kind of Eu penso que é melhor life and go to forest sair to deste concentrate, I mean to do bhajan do poço sem fundo da vida familiar e ir para a floresta fazer bhajana de Bhagavan. Prahlad Maharaj respondeu. Now golden opportunity. Narottam Das Thakur também queria fugir da vida familiar e aconteceu que todos os seguranças não estivessem lá. Eles estavam ali desatentos. Ele saiu correndo de casa e foi até Vrindavan. After that, what happened? Finally, Depois do que we are aconteceu, successful to go por to fim, Vrindavan. ele conseguiu before chegar até that, Vrindavan. I like to discuss so Mas many antes things, disso, but no problem. eu queria Okay, discutir outras that gone- coisas. gone there. Then after Mas that, he had ele foi até information Vrindavana because Gaur Nityananda depois disso ele heard ficou day sabendo and night crying. que Ha Gaura Gaura Nitai, Nityananda Tora Duti Bhai. estavam no seu coração. Ele chorava noite e dia Nitai, por Tora Gauranga Duti Nityananda. Bhai, Patito Janero Bondhu, Adhama Patito Essas canções Amine Duryan, dele, Om de Narottam Das Hare Thakur, Kripasini. só falam de Gauranga Nitai. Very nice kirtan. You have no time to do kirtan. Esse kirtan é That's muito why I'm not bonito. getting.
Mas você não tem tempo para fazer kirtanas? É por isso que você não recebe bênçãos. Esse kirtana é lindo. Stereotype kirtan. Ha, tak, tak. Like Mikali. Idiot. Stereotype kirtan. Não sejam tolos. Vocês querem fazer kirtanas estereotipados. Vocês só sabem 2 ou 3 ficam repetindo os mesmos. Então, dessa maneira ele foi e mergulhou no Jamuna e sentiu Ananda. Que maravilha! E ele alcançou os pés de lótus de Jiva Goswami Pada. Ele foi informado. Ele deveria tomar abrigo de Lokanatha Goswami Pada. Disse Jiva Goswami Pada para ele. Lokanatha Goswami era uma grande personalidade, um associado de Gauranga. Narottama Das Thakur o aceitou como guru, mas ele não fazia nenhum discípulo, não dava diksha. Ele disse, ele não está pronto, eu não vou aceitar discípulos. Quem eu aceitaria como discípulo? Quem pode se tornar um discípulo? Todo mundo quer se tornar guru. Por que Shuddha Guru e Vaishnava nunca querem fazer discípulos? Por quê? Porque eles sabem que ninguém pode se tornar um discípulo, que as pessoas querem se tornar gurus. A vida inteira, se eles acharem uma personalidade que eles podem dar diksha, é muito. Então, dessa maneira, Lokanatha Das Goswami, quando ele foi rejeitado repetidamente, mesmo assim, ele se ajoelhou aos seus pés de lótus, mas ele respondeu, não vou dar diksha. Disse Lokanatha Das para Narottama Das Thakur. Então ele pensou, eu vou ter que capturar sua atenção. Como? Fazendo seva, ele pensou. Então ele se lembrou de um Siddhanta, através do seva. Eu posso comprar os pés de lótus do meu Guru Padapada, porque Krishna está vendido para os seus discípulos, para o seu devoto puro. Mas mais misericordioso é o discípulo do Senhor Supremo. E se a gente pode comprar o Senhor através do seva, por que não os devotos também vão ser conquistados através do seva sincero? Então eu falei, eu não vou pedir diksha, mas eu vou fazer a minha vida virar seva para esse grande mestre, para que ele me dê diksha necessariamente. Como ele poderia me trapacear? Ele esperou na floresta de noite, Lokanatha Das Goswami. Lokanatha Das Goswami foi até a latrina e todos os dias ele ia lá e limpava a latrina de Lokanatha Das Goswami. Quando o Guru ia lá, ele lavava tudo, limpava tudo com terra, pegava uma vassoura e limpava. Aí ele dizia, ó vassoura, ele abraçava a vassoura e dizia, você é tão afortunada que você tem chance de fazer seva para esse grande Vaishnava. Eu sou mais caído do que você. Eu não tenho a mesma fortuna, pensava Narottama Das Thakur. Mas Lokanatha Das começou a notar, quem que está limpando esse banheiro aqui? Hoje eu vou fazer uma armadilha para eu pegar quem é esse pássaro que está. Vou capturar esse pássaro. E aí Narottama Das Thakur, depois que ele saiu da latrina, ele se escondeu, Lokanatha Das Thakur, para ver. E ele viu como se chegasse um príncipe ali, que estava ali limpando e chorando. E Lokanatha Das começou a gritar, quem é você? Quem é você? Quem é você? Ele saiu correndo, ele quis fugir. Não, não fuja. Ah, é aquele rapaz que queria tomar diksha. Aí ele se sentiu forçado a aceitá-lo como discípulo, a lhe dar diksha. E Narottama Das Thakur ficou lá fazendo seva. E aconteceu um pequeno problema. Eu também mendigava por chapati, então eu ia em Vrindavana, na casa dos Brahmanas, e eles falavam, venha Baba, venha, senta aqui. Estavam fazendo chapati e davam para mim. E eu conversava com eles. Isso também é bhakti. Ah, o que ele está lendo? Seu filho? A sua filha vai casar? Eu conversava com eles um pouco.
As pessoas achavam que eu estava fazendo conversa material, mas não. Era Bhakti, porque eeles são Vrajavasis. Então, eu ia lá no inverno, no verão. No inverno lá você não consegue nem sentar, você não consegue andar nem de tamanco lá, de tão gelado. Very nice experience I have. I don't like to forget it. Então eu tenho essas experiências lindas, eu não quero esquecê-las. Os Vrajavasis tinham uma relação muito doce comigo, eu me lembro de tudo. Eles são maravilhosos. Então, dessa maneira, Narottam Das Thakur recebeu a iniciação de Lochand Das Thakur. E um dia teve uma questão com o chapati. Ele estava fazendo chapati e um mendigo veio e falou, me dê algo. E Narottam Das Thakur foi dar chapati. Lochand Das Thakur olhou e falou, não, você deu chapati para ele? Você é o rei você é filho de um rei. Você não tem direito de ficar comigo. Vai embora, ele disse. Desse jeito ele falou com o discípulo do Narottam Das Thakur. Isso era um truque, um teste. Porque se Narottam Das Thakur fosse fazer bhajana solitário, quem poderia pregar? Era o próprio Nityananda. Ele tinha que ir de porta em porta para pregar. Então, assim, o Guru mandou ele embora para ele pregar. Narottam Das Thakur prestou reverências para esse ir. E ele tomou o shiksha de Lochand Das Thakur. E depois ele leu todo o Shastra. Um era Srinivasacharya, o outro era Narottama, e o outro é Shamananda. Os três, ao mesmo tempo, aprenderam de quem? De Jiva Goswami Pada, o grande. Então, naquela época, eles se sentaram e Jiva Goswami Pada deu aulas. Tudo sobre o Sandarbha, sobre o Siddhanta, escrito pelos Goswamis. Shri Jiva Goswami Pada deu esses ensinamentos. Então, depois disso, Jiva Goswami Pada dá ordens, muito bem, você pode ir para Bengala, aqui e lá, para pregar. Ele disse, pregar? Sim. Todos os livros eu posso dar para você. Livros na forma de folhas. Aí eles colocaram todos aqueles livros feitos de folhas de palmeira em cima de um carro de boi. Então, todo o Guru Varga, eles colocaram todos os livros ali e foram pela Bengala pregar. E no meio caminho, quando eles estavam quase entrando na Bengala, eles já tinham entrado, eles estavam em Bankura. Lá, todos os tesouros foram roubados, todos os livros foram roubados. E eles se lamentaram, oh meu Deus, como loucos eles ficaram. O que nós vamos fazer? Então Srinivasacharya disse, é inútil se lamentar. Talvez seja um arranjo de Nityananda. Mas o contrário, isso não poderia ocorrer, porque os Goswamis, pelo nome de Jai Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha, Siddhiva Gopala Bhatta Raghunatha, no nome dos Vaishnavas, nenhum problema se permanece, nenhum problema pode existir. Como é possível, então? Era o desejo de Nityananda, então faça uma coisa, vocês dois. Narottama Prabhu e Shamananda. Srinivasacharya disse, eu vou esperar aqui para receber o tesouro, eu vou ficar aqui, eu vou me informar de quem roubou. Vocês dois não percam tempo. É a ordem de Nityananda e Jiva Goswami, vão pregar vocês. Então Narottama Das Thakur foi por um lado e Shamananda Prabhu pelo outro. Foi para o sul do oeste. Ele foi para Orissa, para Midnapura,
para ali, para a região da Orissa, e Narottama Das Thakur foi para cima, para o norte, na direção de Manipur, Mizoram. Essa é a razão pela qual, até hoje, você vai ver que o pessoal de Manipura faz Kirtana e usa Tilaka. Esse foi o efeito dos Vaishnavas terem passado por ali. Narottama Das Thakur costumava ficar no lugar apropriado, num templo, com kartalas, fazendo Kirtana, às vezes embaixo de uma árvore, fazendo Kirtana, e todas as pessoas vinham ao redor dele para ouvir esse Kirtana. Depois de ouvir o Kirtana, eles tinham uma reação espiritual. How is that possible? Manipuri people, Como they é have possível? no idea about Bengali language. As pessoas de Manipura não tinham ideia do que estava sendo dito em Bengali, mas mesmo ouvindo eles cantando, eles choravam e rolavam no chão. E qual era a razão, então? Se eles não estavam entendendo, a razão é que o Aprakrita Shabda Brahman é a língua do coração. O Aprakrita Shabda Brahman é a língua do coração. E você não consegue entender isso. Você só consegue entender brasileiro, espanhol, inglês, bengali. Você não sabe que o Aprakrita Shabda Brahman é a linguagem do coração, da sua alma, a linguagem da sua alma. Agora nós sentimos o efeito, nós vemos o efeito de por que essas pessoas manifestam Bhakti, mesmo que ali tenham muitos muçulmanos, mas quem fica lá, muitos têm muita Bhakti, até hoje, por conta dessa passagem deles lá. 6% Bengali, 6% Hindu. Bengali they are also, Muslim also Bengali. Então, os muçulmanos às vezes são da Bengala, ou hoje só 6%. They can kill anytime. You have nothing to speak. Não dá para responder, não dá para falar. Eles podem matar a qualquer momento. Eles podem te matar a qualquer momento. Então, toda aquela região desenvolveu Bhakti pela influência de Narottama Das Thakur. Especially the Orissa belt, all converted. Então, especialmente na Orissa, na região da Orissa, todos foram convertidos por Shamananda Prabhu. E Srinivasacharya quis se ocupar desse lugar. Todo o tesouro foi recuperado. Os livros foram recuperados. Como? Por conta de um truque, por conta da Bhakti, Srinivasacharya. Tinha um rei ali, que era o rei da região. Ele, na verdade, era um ladrão. Os astrólogos dele falaram para ele, olha, tem alguém atravessando o seu reino com grande tesouro. Alguém vai atravessar a floresta. E ele mandou seus ladrões. Mas ele não sabia que era um tesouro transcendental. Ele achou que eram moedas de ouro, ele não sabia que não eram moedas de ouro. Ele falou, não tem moeda, nada, não tem nada aqui. Só tem folha, tem livro. Quem disse que isso não é um tesouro? Então, Srinivasacharya, eu não vou poder contar esse passatempo agora, porque ainda tem muitas outras coisas para explicar. Então, dessa maneira, esse foi como um truque devocional através do qual Srinivasacharya conseguiu recuperar todos esses livros, esses tesouros que haviam sido roubados, perdidos. Não somente isso, mas também o rei de Bankura foi convertido num grande devoto. Um grande devoto. Ele e sua esposa, todos se tornaram grandes devotos. E finalmente o que aconteceu? Narottama Das Thakur veio e foi até esse lugar chamado Keturi.
E aí eles foram até lá e voltaram. This way, Father Dessa maneira, Santosh Datta, all they arranged ao big lugar festival onde Narottama before nasceu, o pai when dele então fez um he grande took birth. festival Now gradually they gone no from local this onde ele world. nasceu. All they gone. Then Narottama Thakur Todos took eles se decision foram. by the inspiration Narottama Das of Thakur Guru decidiu, Padma. pela inspiração By do the Guru Pada inspiration of Guru Padma, Padma. Externally do Guru Guru Pada Padma Padma. throwing him out. Externamente, o But Guru Pada Padma internally, tinha jogado ele it fora, arranged so that mas he can do internamente ele havia arranjado preaching. para que ele pudesse ali pregar. Be careful, one pure disciple Tome cuidado, of porque pure quando um Guru, devoto puro, always um doing each discípulo and puro de every um of his Vaishnava puro, action is qualquer coisa oficial controlled que ele or faça, regulated que esteja or driven by controlada Guru. ou regulada pela misericórdia do Guru. This is the reason. So he is coming, Tudo que o he took decision to make a Sevaka temple there. sincero faz. Still the temple Então ele is there. decidiu fazer um templo lá, e esse templo ainda existe. He make a temple, he arranged to Ele fez esse establish templo 3 or 4 e arranjou para Gauranga estabelecer Vigraha and Radha 3 ou Govinda, Radha 4 Rasika, deidades so de many Gauranga he e wanted to install there. deidades de Radha Govinda, By the ele help instalou of lá, Janmata com a Thakur. ajuda de Because by that time, Janamata Thakurani. Nityananda Porque naquela época, go away. Gone away. Nityananda já tinha ido embora, então a sua esposa tinha ficado como uma acharya. Janava Thakurani. Nityananda Shakti, she went, Ela era Nityananda and Shakti. also we have information, Vrindavan Das Thakur E Maharaj nós also sabemos in this que festival. Vrindavan Das Thakur Mahasai também foi nesse festival. Big festival. Todos foram, foi um grande No festival. bhuto na bhavishvati. No bhuto na bhavishvati. In future, this kind of festival never futuro, happened in the Um history festival como of esse nunca mais aconteceu Vaishnava, novamente na história do Bhajan Vaishnavismo. field, and no in future is possible. All Nunca ocorreu no Vaishnavas from passado e nem Odisha, ocorrerá no futuro from algo maior Bangla, do que esse from festival. Vrindavan, the world were invited. Todos os Vaishnavas da Havoc Orissa, da arrangement was Bengala, da de Vrindavana, foi feito um They arranjo espetacular. spent water like water, money like Eles water. gastaram água como dinheiro como Janmata água. went, Ishwari, Janava Thakurani foi, e Ishwari, todos ficaram com medo. she Ishwari herself and all ela other devotees, Srinivasa, all e day todos os outros devotos de doing Srinivasacharya, Abhishek. That festival todos eles was faziam a Abhisheka. such a big festival Esse festival foi that tão it is beyond our maravilhoso capacity. que ele está acima da to nossa describe. capacidade de compreensão e da nossa capacidade de descrever. Não dá para descrever. Big festival was there. Foi um grande festival. So, Narottama Thakur Então, arranged Narottama all Thakur festival, big arranjou este festival, there is festival, one problem. mas teve um If you problema. have no idea to Se você não categorize tem who is uma what kind of ideia what quality de como Vaishnava is, categorizar then big quais são as offense can be. qualidades dos Vaishnavas, você pode cometer ofensas. That was spoken by Sarvabhauma Bhattacharya. Isso foi Prabhu, explicado por at a Sarvabhauma time, Bhattacharya. if I call all Vaishnava, I cannot Se give chamar proper todos os honor to them Vaishnavas according to e não their puder honrá-los position. de acordo So com a better sua to call posição, limited Vaishnava, I can então é serve, melhor they can go another chamar Vaishnava. Vaishnavas limitados, um número pequeno, But para eu it was poder conseguir exclusive não cometer ofensas. Mas situation. naquela ocasião, foi uma situação Sarvabhauma Bhattacharya exclusiva. told Prabhu, you can Sarvabhauma come with Bhattacharya 2 disse, ó or Prabhu, 3, and, você pode vir com 2 ou and other 3, days I can call. Because at the time, if I call all e os Vaishnavas, outros eu vou I chamar cannot depois. Se give eu chamar honor to todos ao them, mesmo tempo, proper eu não honor. posso honrá-los todos ao mesmo tempo. But that was the exclusive Utsava. Mas Only esse it was Utsava que nós estamos possible because descrevendo Narottama foi algo Prabhu Nityananda. superior e exclusivo. Só pôde acontecer Narottama porque Prabhu Narottama Nityananda. Prabhu era o próprio Nityananda. Otherwise, no Ele é o father próprio can arrange this Nityananda. kind of whatever money power can Caso be contrário, there. ninguém pode arranjar Not isso. possible. Ninguém poderia fazer um festival com tantos Vaishnavas assim, He sem cometer arranged such a ofensas. havoc Impossível. arrangement that all Ele Vaishnavas fez they um were arranjo given tão proper grande que todos os Vaishnavas todos receberam water, acomodação, all honras, Vaishnava água, seva, everything nice. tudo, Vaishnava Sevakas, tudo foi Janmata Thakurani perfeito. herself used to cook Janava boga. Thakurani Boga, pessoalmente boga. cozinhou a boga. Janmata Thakurani herself used to cook. Ela pessoalmente cozinhou boga. Srinivasa Ajo, Narottama Thakur, Srinivasacharya Narottama all Das Thakur, devotees, all todos os devotos,
Shyamananda Prabhu, all. They used to do Shyamananda kirtan, Prabhu, todos and in the fizeram kirtana, e durante o kirtana, Gaur Nitai appeared. Gaur Nitai Gaur apareceram. Nitai, they appeared. Gaur Nitai. Eles se manifestaram, Gaur Nitai, dançando. Everybody cannot see. Those who are Mas nem lucky, todos they puderam can see. ver. Somente aqueles que foram abençoados puderam vê-los. Nem todos viram. This Gaur way, big Nityananda festival dançando no was there. kirtana. Então So houve esse big grande festival festival. that in the history of Festival Vaishnava maravilhoso que na Bhajan, história do Vaishnavismo, do Vaishnava Bhajana, não existe outro Ishwari semelhante. Janava Thakurani. Ishwari Janava Thakurani cozinhou. Sob a guia dela, tudo foi From then realizado. onward, E a Narottama partir de Thakur então, Narottama Das went Thakur on doing seva like king. estava fazendo seva como um rei. But by watching the influence of Narottama Mas, ao Thakur, observar a influência de those Narottama Das Thakur, Smarta, Gosai and other, os Smarta Brahmanas e outros, they started expressing jealousy. eles começaram a expressar inveja, They naturalmente. started expressing jealousy. Eles Because começaram by a now sentir Narottama inveja. Thakur name Porque spreading até agora, everywhere like até the esse ponto, nice o nome smell de of Narottama Das flower. Thakur espalhou-se All por todos os around. lados como o perfume de uma flor perfumada. They are thinking, "Arey, E todos falavam, he's eles going pensaram, to esses say, he become invejosos, guru." Narottama ele Thakur virou giving guru diksha. agora? Narottama Das Oh, Thakur estava nice, dando nice, diksha. Então eles ficaram com inveja. Then all smartas they took decision to fight Então with him os Smarta to Brahmanas prove quiseram that lutar you contra are ele. Shudra. Você é um How Shudra, eles dare queriam you are provar. giving diksha Como to você ousa dar Brahman diksha Vajana? para os How? Brahmanas, para filhos de Brahmanas? How Como? you are giving? This way started. Como você ousa? Assim eles começaram a falar com ele. Narottama Thakur not expressing any Mas Narottama anxiety. Das Thakur não Narottama sentiu Thakur nenhuma not gota de expressing ansiedade. any anxiety, nothing. Ele não expressou Because nenhuma he gota is de well ansiedade. aware about his own position Porque as the ele devotee of Nityananda. sabia que ele era um devoto de He is Nityananda. not expressing. They like to fight Então ele him. não expressou nada. Everybody coming and Deixe like to eles fight. manifestar o Insulting. seu desejo de Not lutar, speaking. de insultá-lo. Ele não respondia. Narottama E um Thakur dia, Narottama and Das Thakur Srinivasa Acharya, both of them, they are e very Srinivasacharya, ambos, so many stories I don't like to speak. muitas histórias, eu não gostaria de falar Both sobre of elas, o them tempo going não to take part permitiria. in Então ambos resolveram Padma. tomar After banho taking bath, they're coming. nesse local They're sagrado. watching two young boys, Então, very nice looking, eles viram dois very jovens handsome. They are muito coming bonitos, muito with some atraentes, buffalo, goat, que vinham everything, caminhando with- com and os a búfalos e com as ovelhas, com as They are cabritas, going. Then estavam ali amarrados com eles, ele estava puxando. Narottama and Srinivasa are E speaking well. Narottama e Srinivasacharya They disseram, are two very nice. quem são esses dois? If tão they could do esplêndidos? Haribhajan, Se eles it would pudessem have fazer been more Haribhajana, practical. What they are doing with the seria mais buffalo fácil is- pregar. O que eles estão fazendo com búfalos? They are coming Ah, não. Seria by melhor hearing para eles it, se eles deixassem esses saying búfalos e pranam começassem a fazer Haribhajana. After paying pranam and looking at Então, the eles vieram e Narottama prestaram Thakur's reverências e olharam Narottama Das Thakur e o coração deles se transformou. Porque a That's visão why do I told about Vaishnava her case. purifica o coração. Let her come to me. I am not Vaishnava. My Gurudev Vaishnava, Prabhupada Vaishnava, she can É por isso que eu watch and respondi can para ela, convert. venha até mim. Can be converted. Eu não sou Vaishnava, mas meu guru era Vaishnava, Prabhupada era Vaishnava. Darshane pavitra karo ei tomar gun. Vaishnava can purify you by O giving Vaishnava darshan. pode purificar você They ao dar asking, darshana. and Narottama Thakur asking who you two. E Narottama Das Thakur pergunta, Actually, quem são vocês? Shivananda Bhattacharya, the great Então landlord, Shivananda Bhattacharya, o grande we two, latifundiário, he saw. ele é filho Where dele. you are going? With buffalo? Actually, Por que vocês estão point andando is por aí that com búfalos? Ah, Durga Puja na. é que está chegando o Durga Puja. Durga Puja na. So, Então, my father ordered meu us to pai go to the mandou market que a gente fosse to até o buy mercado buffalo and goat, para comprar everything búfalos to e sacrifice cabras in front of the... para Oh my sacrificá-las God, diante de really? Durga. Yes. Oh meu Deus, respondeu But you Narottama don't Das know. Thakur.
Sim, by Hari Bhajan. mas você não sabe que o Hari Bhajana, tudo pode ser realizado, não é necessário fazer nenhuma outra coisa, fazer esse tipo de ritual. Ah, mas meu pai é muito poderoso e vai ficar muito bravo, ele é um homem muito bravo. Ele ama Durga Devi. Oh, mãe, ele fala. Então, o que fazer? Meu pai é muito rigoroso. Você não sabe? Você não sabe? Ao adorar Vishnu, todas as adorações podem ser feitas. Tudo pode ser feito. Eu acredito. Mas meu pai é assim. Mas eles ficaram muito impressionados com a explicação de Narottama Das Thakur. Então eles decidiram jogar fora aqueles búfalos na floresta, jogaram eles na floresta. Vão. E eles tomaram banho e começaram a cantar os santos nomes. E o pai falou, onde foram meus filhos? Meus filhos lindos, poderosos. Onde eles foram? Eles não vieram para o Devi Puja? Como que eu vou sacrificar os búfalos? Eu dei dinheiro para eles comprarem. E as pessoas vieram e contaram para ele, olha, ó rei, ó Prabhu, Babu, seus dois filhos se tornaram Vaishnavas. Vaishnava? Sim. São iniciados, estão cantando santos nomes. O quê? E cadê o búfalo? Eles largaram na floresta. Não é possível. Aí, ele foi lutar contra Vaishnava, contra Narottama Das Thakur. Você é um Shudra dando iniciação para meus filhos. Você fez uma grande ofensa. Grande ofensa. E Narottama Das Thakur não falou nada. Os Vaishnavas são tão poderosos. Se eles expressarem poder, como Prabhupada disse, eles podem ser dissipados como o fluxo da urina, esses ofensores. O nome deles era Nama Krishna Bhattacharya e o outro eu esqueci, os dois filhos. E eles aprenderam todos os Shastras. Ele falou, pai, quando você estava fazendo Durga Puja, quando você convida a Shalagrama é Vishnu. Se você adora Durga, não, cuidado. Então, no Shalagrama, todos os semideuses estão lá porque Vishnu é o mais poderoso de todos. Então, os Brahmanas sempre adoram a Shakti, adoram Devi, ele respondeu o pai. Então, mas eles foram todos derrotados por aqueles dois filhos, pelo poder do Guru, que era Narottama Das Thakur. Eles derrotaram todos os panditas que o pai chamou para discutir com eles. Então, um Smarta Brahmana fez uma Narasimhadatta, reclamou de Narottama Das Thakur. Então, ele é um Shudra. Ele está destruindo a sociedade ao dar iniciação para eles, para todo mundo. Quanta audácia. Ah, eles estão dando iniciação para Brahmanas, esses Shudras responderam. Não se preocupe. Eu vou chamar grandes panditas para vir em grupo e derrotá-los. Nós podemos puni-los se forem derrotados. Então eles chamaram os panditas de Mathura, que vieram junto com os seus estudantes, com seus alunos, que eram muito eruditos. E Narottama Das Thakur e Srinivasacharya ficaram sabendo. Ah, eles vieram para nos derrotar, para lutar, para debater conosco. Então, o que fazer? Eles vieram
nessa vila? Because Sim, that time there was no car, or either bullock cart or walking. porque naquela And época não cooking, tinha, there is no, stove, oven, nothing. não tinha carro e não tinha fogão para So cozinhar, they are bound e to forno. collect some log, Então eles tinham que wooden colher pieces, madeira, and they need pedaços de mud madeira pot, e comer em potes without mud pot, how they can cook? de So barro. they Sem took potes de decision. barro, como que eles They podiam cozinhar? must be chewing, they Então eles must be chewing pensaram, eles devem estar bitter leaf, mastigando and they must folhas de betel buy mud pot. So e devem estar comprando let us go potes there. de Two of barro. them, Então vamos lá. Narottama Thakur Então opening, Narottama Das Thakur one shop, purpose abriu uma loja de propósito, in guise of a salesman. como se ele Open fosse one um vendedor. shop Ele se in the disfarçou de market to vendedor sell mud para pot, vender because they can come potes de there to barro, cook. So que eles vão ter que they vir must para come in. cozinhar. And Srinivasacharya selling E Srinivasacharya selling fingia bitter que leaf. ele estava vendendo chewing folhas de partner. betel, So Srinivasacharya, when they are e coming, Narottama Das Thakur make a estava lá station, vendendo pote make de a barro. station there. After that, Então, they break halt. They're eles estavam, cooking and sleeping, taking rest. eles Hey, mandaram they os send discípulos, os some estudantes, vá lá having até o mercado, student, chegaram go to esses the market and buy eruditos, mud pot, we'll have to compra cook isso e rice, aquilo, compra os everything, potes, a gente tem sabji, que cozinhar and buy. sabji. And, E compra bitter folhas de leaf, betel they're também, habituated. que eles tinham esse Then vício. some student Então going to uns buy alunos mud compraram pot, but the mud pot, o they are speaking pote in de barro Sanskrit. aí o vendedor estava falando em sânscrito. Mud pot they are selling mud Eles pot, falam they em are speaking in Sanskrit sânscrito, fluently. pensaram. What happens? Aí eles também They começaram also a started conversar. speaking. E o And they are homem in da the folha de betel falou, Betel leaf shop, they are also, todo mundo fala em sânscrito, até na loja de folha de betel. this village Que is very vila é strange essa? village, where ordinary people, ordinary boys, they are selling mud pot. E são or pessoas betel, comuns, they are eles falam speaking sânscrito. Maybe they are Nossa. very erudite scholars. Aí eles Who começaram a knows? conversar They com started eles argument with sobre them, filosofia e logical. lógica. And they also, E gradualmente eles ficaram gradually they agitados, become porque eles agitated foram because derrotados they are por defeated now. Each Narottama time Das they are Thakur. speaking, they are defeated. Então Then todas as all pessoas people começaram coming a around vir ali Sanskrit, e eles fighting with começaram a discutir. Todo mundo veio. O que está all people all acontecendo? around. What happens? This mud pot selling is speaking in O Sanskrit homem que está vendendo pote, Shastra. ele fala Who sânscrito. knows this? Essa é uma vila transcendental, Village, pensou um desses maybe. alunos que foram Who lá. knows? E o que aconteceu? After that, what happens? E essa informação Gradually, chegou this information até o gone líder to do time, the um leader of grande the team, pandita de big Mathura. Pandit from Ele veio até Mathura. ali. He also coming. E After aí that, começaram a big debater. fighting took place, E o but the pandita foi is derrotado. defeated. After that, Então, Narasimha Datta speaking, what to Narasimha Datta speak? falou You assim, are você foi defeated here derrotado aqui in na the vila, village where they are onde eles selling, vendem pote de mud pot coisa, and como é que a how gente vai we can falar go com to o Narottama Das Maybe Thakur? he is big, Ele deve saber so mais let do us que go esses away. caras We aqui. can get Então vamos embora. The village where one village man who is selling Se um vendedor he is singing de this way, pote you de are barro está defeated, you falando sing, assim, you are imagina get como é que a gente Pandit. You are vai defeated here. importunar How we can Narottama go Das to Thakur. Narottama? Maybe he is Vamos big embora. Pandit. E So foram let us go embora. away. No meio tempo, And in the em meantime, sonho, in the dream, Devi Devi speaking. Parvati Devi se Devi manifestou. speaking to whom? Ela falou para They are Shivananda, speaking to ei, Shivananda, but hey, você you insultou insult Narottama? Narottama Você chamou ele de Shudra? Ela as a falou. Sudra, Eu posso matar você, ela can falou kill para you. aquele go homem rico que estava and insultando beg for ele. pardon. Aí Shivananda Sena Shivananda foi said, lá "I e pediu was perdão. bound to go and Por beg favor, for me pardon." perdoe. E ele And he também was foi also iniciado initiated pelo by próprio Narottama Das Thakur, Narottama Thakur. porque Parvati Devi apareceu This para way, ele. Ele Narottama adorava Thakur Durga, and adorava Srinivasa Parvati. Jiva all throughout Então, Bangladesh, nós we are very não unlucky. somos We muito lose that afortunados, Bangladesh porque is such a place. o Bangladesh é um Bangladesh is lugar que such a a gente não place, devia ter a nice perdido. place. A gente perdeu But ele, we era um lose lugar muito lindo, porque eles foram lá Most of pregar. our Guru Varga, A maior parte das all they pessoas took do birth in nosso Bangladesh. Guru Varga nasceu no Bangladesh. Most of our mesmo. O meu Gurudeva, my Gurudev, all our, Keshava Maharaj, Keshav muitos Maharaj, deles all most of them. nasceram lá. Essa terra é That tão land is fértil. so fertile land Qualquer criança where que any nasce lá baby ele taking fica muito bath become sátrico. very salty. Mas nós perdemos essa But terra por conta de due jogos to políticos. political game. Due to political, Tudo se foi. all gone. Então, bom, Narottama Das Then Thakur, Narottama Thakur ele conseguiu was pregar. successful to preach. E And I eu went fui to até a borda do up to the Bangladesh. border of Eu Bangladesh. nunca I never atravessei, crossed that. porque eu falei, eu Because in não my vou resolution I can go, até o I cannot Bangladesh. go Eu fui só até a Bangladesh. fronteira. I went to the border of
Sikkim na, or border of na fronteira do Nepal to Nepal, speak Harikatha there. mas eu nunca Kumargaon. entrei. But I never entered. Bangladesh border, I'm speaking Eu fui in na Bangladesh, fronteira all do people here. Bangladesh, dava Harikata do lado de The cada border fronteira e as people, pessoas but do they lado de lá cannot estavam come. There is one, escutando. small, I know, Mas eles não there's podem one ditch. atravessar porque tem uma fronteira ali, tem uma barreira. This way, Então, dessa maneira, Narottam Narottam Das Thakur Thakur finally começou a fazer bhajana started doing no bhajan in Gambhila, Gambhila, não no not Gambhira. Try to Eu hear, fui lá. Gambhila. I went there. By the inspiration Sob a of sugestão de our, Rishikesh Maharaj. our Ele me Rishikesh inspirou. Maharaj, was a Ele era disciple um discípulo of de Bhaktivedanta Bhaktivedanta Madhava Maharaj, Maharaj very Senior. senior. E uma vez ele He falou, vá lá, one day told me, you que go tipo de and check bhajana, out veja o what que kind of eles bhajan fazem they are lá. doing. Eu fui I lá went com with paper and pen, caneta everything e like a papel como guy se eu fosse subordinate, good, estudante, and gone um there. devoto qualquer. Searching what they E are aí eu doing, fui lá ver o everything. que eles estavam fazendo. No There I templo de went, Gambhila Gambhila. é um lugar, não Gambhila sei is se é um such a templo, perdão. place when Narottam É um Thakur, lugar Srinivasa onde Rajo, todos esses and Vaishnavas, Ramchandra Narottam Das Kaviraj, they Thakur all faziam used to Bahari do Bhajana. Hari Bhajan there. Então eu posso citar One incident I can fato speak so that you can para vocês understand entenderem a the relação entre relationship Guru e between Shiksha, entre Guru Guru e and Sishya. discípulo. Guru, A relação relationship entre Guru between Guru e and discípulo é Sishya tão is so divina, tão divine, pura, so pure, e tão exclusiva que and você não so pode entender. exclusive, you cannot understand. Se você If bater you no go to discípulo, beat o disciple, Guru sente Gurudev dor. can Você não feel pain. acredita? You Como é cannot believe. possível? Parece uma How possible, historinha. Maharaj? It's Não, one não é kind uma of story. historinha. No story. Não é uma historinha. Se você No bater story. no If you discípulo, beat one o Guru sente dor. disciple, Gurudev can give pain. Muitas vezes isso aconteceu. Many times it happens. Quando Haridas When Thakur Haridas Thakur was apanhou, beaten foi in 22 espancado em different 22 markets in Kalna. mercados em Kalna. When Haridas Thakur Ele was atravessou beaten in 22 22 different praças markets sendo espancado. in Kalna, Mulluk. Naquela That época, time, ele still sobreviveu, he ele was estava vivo. alive. Later on, E o nosso someday, Gauranga our disse, Gauranga quando eles speaking, bateram em when você, they você started sentiu beating dor? to you, Eu feeling falei, very não, pain, eu não nah? senti muita dor. No, Dava not para so pain. suportar. It was okay. Eles With Eles the chicotearam, whip, o Gauranga falou, Gauranga speaking, como é que você pode how you can feel sentir pain? dor? How Olha para you minhas can feel pain? costas. You look my back. Mahaprabhu mostrou para Mahaprabhu ele. was showing Eu my back. All recebi whip I took. os golpes de chicote. Oh my God. Ele estava todo marcado, All Mahaprabhu. whip. How you can feel pain? I took all Porque o whip. Guru protege o discípulo dessa maneira. This way, Então, Srinivasacharya, Srinivas Acharya, Narottam Das Thakur e Ramachandra Narottam Kaviraj. Thakur and Ramchandra Kaviraj. Sobre isso, About this Ramachandra Ramchandra Kaviraj, Kaviraj, Narottam Das Thakur escreveu um Narottam Kirtan. Thakur wrote Você one lembra? Kirtan. Yeah? You remember that Kirtan? Pasane kutibo matha anole posibo Gauranga guner nidhi kotha gele pao. Ramchandra Sango Mage Esse Narottama Kirtan. Das. This Kirtan. Narottama chora. Narottama crying. Narottama sempre Narottama always chora para crying to alcançar a get the associação divine association of that. de quem? De Ramachandra. Whom? Ramchandra. Quem é Ramachandra? Who is Ramchandra? Ramachandra é um discípulo de Ramchandra is the Srinivasacharya. disciple of Srinivasa. Era um discípulo de Srinivasacharya. Ramchandra, one, Srinivasacharya Ramchandra, dava Srinivasa Harikata num speaking lugar, eu Harikatha. fui nesse local, onde In one eu dei place I Harikata went nesse there mesmo lugar. and spoke Harikatha there. It is Não é not muito long longe, é distance, em it's in Bardhaman, Bardhaman perto de district. Katwa, aqui perto. Eu Katwa. fui lá. I went there. Então, naquela época, That time you went with alguém us, nos na? levou de carro lá. You cannot- Você se you lembra? can Você remember foi também? that place we went. I cannot remember. That place was back and field. Ali There's no passava rail line going on, bus trilho de line. trem e o ônibus. É lá. Então, lá, There he was ele speaking dava, Harikatha in the deu Harikata na veranda, varanda. and one E um very homem muito nice, like a bonito, prince, parecia very que nice parecia um looking, príncipe. going after Ele foi lá marriage. depois de ter se casado. Then Srinivasacharya falou, nossa, Srinivasa was speaking, bela such a figura. nice, guy, such a nice guy. Se a gente If pudesse, he could se ele pudesse fazer Haribhajana, do a sua Haribhajan, vida his alcançaria um life grande would have been sucesso. very successful. E esse homem This ouviu. word going into the ear of Essas palavras entraram na orelha de quem? Kaviraj Ramachandra. Kaviraj. Estava passando Who ali was num passing through palanquim. that place in Planquin.
ele foi he went to the spot where he has aonde ele tinha que ir, he depois de was bound noite, to go. ele deixou a After that night esposa, time, leaving saiu wife, correndo e voltou he para running and Srinivasacharya para coming tomar back abrigo. to Srinivasacharya to take shelter. A esposa estava lá. Wife is there. Tinha acabado de casar, na primeira Newly noite. married. Ele deixou a First esposa night, he left e wife se rendeu para o and Guru. I'm going to Ele pass falou, urine or tipo alguma coisa, something. vou no banheiro, saiu e nunca mais voltou, saiu correndo até Run and Srinivasacharya run, coming e to tomou o abrigo Srinivasacharya dele. to take shelter. E essa esposa, And that wife even ela could não podia nem not ver o marido see de maneira husband properly. apropriada. Um dia, One day, Srinivasacharya disse Srinivasacharya speaking para Ramachandra to Kaviraj, Ramchandra Kabira, you go and vá do Sri Sambhashan to test how teste much quanto love is amor ele there for sente por me. mim. Or that side is Qual é o lado mais forte, o strong, meu ou or o this side outro? is more stronger. De um lado tem I mean, Maya one side is Maya, e do outro lado tem eu. and one Deixa eu side is testá-lo. I myself. Let me test. Então ele falou, você se casou pela You primeira marry vez? for the first time, no. Você nunca You tinha visto never sua saw esposa? your Vá lá, wife properly. You converse go, com now ela e you depois go. você volta. And talk with wife and Sri Shambhasan, then come back. Você nem viu ela direito, ele falou. Então depois Follow. disso ele foi, esse So discípulo foi. after that he gone, E voltou no and dia when seguinte come de back, manhã. in the O morning Narottam time, Dastak perguntou onde você then foi. Narottam Thakur asking, where Foi you para gone? Sri For Shambhasan. Sri Shambhasan. Ah, idiot! Sri Shambhasan? Narottam Dastak estava Narottam Thakur was limpando cleaning com with the uma boon. vassoura e começou a bater Started nele. beating with boon. You idiot! Você era You meu are my discípulo friend, you are my e love. começou a bater Huh? nele. You. Then started beating. Ramachandra And não falou Ramchandra was nada. not speaking. Kaviraj não falou nada. After that, Depois, na hora do almoço, in quando the Narottam noontime, Dastak when Narottam Thakur going massagear to o corpo massage de the body of Samananda Srinivasacharya, Srinivasacharya, ele viu uma backside watching pouco some de- red color and the uma piece cor of vermelha bone, e um pedaço de osso. in portion entered. Falei, nossa, Narottam Dastak Not perguntou only como how aconteceu it isso. happened, not only how you Como have, você não how estava it, com isso? yesterday I never saw this kind of symptom on your Você backside. fez isso. How you Como? have, you created it. I created Eu it. nunca fiz isso How I assim, created? você que fez. I never created. Como? No, you created. No, Como? you created. How? Como? I created. When I created, Você bateu o seu he discípulo started beating sincero, to Ramachandra Kaviraj. Então, Ramchandra Kaviran. você bateu So, nele. so you Só beat que Ramchandra Kaviran. o golpe veio parar nas minhas costas. E Narottam From Dastak then enlouqueceu onward, naquele Narottam momento, Thakur daquele momento became em mad diante. and Ele became ficou so muito bosom próximo friend de Ramachandra with Kaviraj. Ramchandra. Quando Ramachandra foi, When ele Ramchandra chorou como gone, louco. Narottam Thakur crying like a mad. Like a mad. Asking. Ramachandra Sangha Mage Narottama Das. Que bela relação, How que relacionamento nice eles tinham em Gambhira. Gambila. Narottam Narottam Das Thakur Thakur deu was iniciação, ele bound foi to give initiation forçado a dar to iniciação para so muitas many pessoas, people. mas o seu guru Whereas his Gurudev nunca quis ter discípulos. never wanted to make an initiation. Então, segundo a tua So as opinião, per ele foi your contra o guru? opinion, he is going against Gurudev. Na tua opinião, ele poderia As ter per ido your contra o guru, mas opinion, não é assim. he is going against Gurudev, but not so. Externamente, Externally, Narottam Thakur, and externally, externamente, nosso Lokanath Das externally, Goswami our Loknath Goswami going to driving away. There teve was que ir some embora, porque secrecy. havia um segredo. Because if Se he ele is não not o going to throw jogasse him away, fora, se ele não o he can expulsasse stay dali, ele in, poderia ficar ali Khaira, e fazer bhajana Khadirgaon solitário. and do solitary bhajan. Mas se todos nós If estamos all fazendo of us doing bhajana solitary solitário, bhajan, quem é que vai who na can frente do take trouble to público? go in front of public? Quem que Who vai can get receber the beating of a chapel? chinelada de madeira na cabeça? So we are ready to get E a gente the, está... As pessoas podem nos bater com, people can beat us with chapel com o and sapato de speak all madeira rubbish deles, jogar because coisas em nós, we are going porque a to gente está render some servindo essas pessoas, nós estamos service servindo Goranga. of Eles Gauranga. nos insultam, They o can público nos insult us, insulta, mas a gente but faz we are going serviço to do voluntário some voluntary e, portanto, a service. gente tem que sofrer. We'll have to suffer. Um homem One louco madman num asilo in mental pode bater no asylum médico. can beat Pá. the doctor. Doctor entering. Far, O, doom. o doutor vai dizer, nossa, esse paciente é louco. Patient is crazy. Going to beat all material man. Those who are in the guise of devotee tilak, all Aqueles patient, que estão mental fingindo que patient. são devotos,
They are all vestidos mental de persons. sannyasi com They are tilaka not na devotees. cabeça, na verdade eles são pacientes Anytime if you de speak about the absolute hospício, não truth, são devotos. they can kick Todas you, as they vezes que can você fala insult you. na verdade absoluta, eles They te are ready to give insultam, you some chutam false você. allegation to Eles fulfill eles their alegam personal coisas material falsas desire. para preencher os seus desejos There is pessoais. no such father, mother, wife, children, Não nothing. existe ninguém, pai, Those marido, were out filha, of esposa, self-interest. Some or other way, que estejam they fora are do involved in interesse some pessoal. material interest. Todas as pessoas estão Only pure interessadas Guru em algo Vaishnava, materialmente. they have Somente, no se false você, ego. somente o Guru Only Vaishnava those who não are tem pure, falso they have ego. no false ego. Somente aqueles que são puros não têm Anyhow, falso you ego. can test them if you have your De power. qualquer maneira, você pode Test. testá-los se você tiver poder. They have no self-interest. Eles não They têm are ready interesse to pessoal. sacrifice their Eles life, estão prontos a se save you. sacrificar, a própria vida para but salvar still people você. speaking all rubbish to them. Mas mesmo assim What as to do? pessoas os Nothing criticam. to do. O que fazer? So Não Narottama Thakur nada, is não temos nada a Nityananda fazer. Prabhu coming. Então, Narottama Das Thakur é I o próprio told Nityananda yesterday, Prabhu que voltou, que veio. Eu disse Nityananda isso Prabhu, ontem. Nityananda even Prabhu. Jagai Mother wanted to break the head. O próprio Jagai Mada queriam quebrar a sua Still cabeça. Narottama Thakur E wanted mesmo to assim, deliver them Nityananda quis liberá-los. where you can find. Aonde você Where you encontra esse can tipo de find this kind misericórdia? of Aonde você glowing encontra example. esse tipo de Is exemplo rare. vívido? É raro. If you go against Indra, he can kick Se you você for out contra and kill. Indra, ele pode lhe chutar. If you matar go você. against Durga, if you go against them, they Se can você kill for you. contra Durga, eles But vão only matar você. Bhagavan. Mas If you go somente against Krishna. Bhagavan, Se você Bhagavan for not contra forgive. Krishna, Bhagavan, Krishna não vai You know the responder. testing of Ele vai Bhrigu ficar Muni? bravo. Bhrigu Muni wanted to Você conhece o provide a teste de Bhrigu Muni? kick on the chest of Ele Vishnu. deu um chute no peito de Your Vishnu. leg is so soft. You are E kicking on ele my chutou o peito de Vishnu e falou: chest, and my suas chest pernas is são like tão a stone. macias. Maybe you are feeling E meu pain. peito é Let como me uma massage pedra. you. Talvez você tenha sentido dor. Deixa eu This is massagear called seus Vishnu. pés. Now Disse you think Vishnu about the mood a of Bhrigu Guru Muni. Vaishnava. Então agora você If entende o Vishnu humor do going Guru to dos express this kind of Vaishnavas. mood, now Se you o think próprio about Vishnu the se mood of expressa Guru esse tipo Vaishnava. How de soft they are. sentimento, e pense no sentimento do Guru dos Even Vaishnavas, you quanto cannot eles são imagine. doces. Você Impossible não for consegue you. imaginar. É impossível This para way, você. Narottama Thakur Dessa wrote maneira, so many Narottama Das kirtan. I have no Thakur time to discuss escreveu all. muitos Many things kirtanas. I Eu wanted não to tenho speak, but time agora cannot tempo para permit discutir anyway. um por um, mas So, o tempo não Narottama permite. Thakur wrote Narottama kirtan. Das Thakur escreveu You kirtanas. can ask me any of his Você writing. pode I me may be perguntar writing, but kirtan is main important. sobre o que ele escreveu. Ele escreveu as coisas, All as mais importantes que ele escreveu Bhagavatam, são os all kirtanas. Chaitanya Todo o Charitamrita, Bhagavatam, all Chaitanya todo o Chaitanya Bhagavat. Charitamrita, If you make a gist of todo o all Chaitanya Bhagavatam, what about Saragosipadi a written, na? essência de tudo isso, Nana sasta vichara naika nipuno sadharma samstapako lokanam hitakarino tibubane manyo saranyakaru. All the gist of all Shastra, how toda a possible? essência de todos os All the shastras, gist of all como é Shastra. possível? He wanted to put in the kirtan. Toda a essência de todo o That's shastra why ele our colocou Guru no Kishore Babaji kirtan. Maharaj used to keep É por one isso que Gorakshara Das Prarthana Babaji Prem Maharaj Bhakti Chandra, one small book here. No other book. colocou um livro embaixo do I braço, não can tinha outros put livros. guarantee that by Eu reading posso Prem garantir Bhakti Chandrika and que ao Prarthana ler Prem Bhakti Prima Chandrika, Bhakti you can Chandrika, get the lotus feet of Bhagavan. você pode receber os pés de lótus do Senhor Supremo. You can get the lotus feet of Bhagavan. You Você need pode not go alcançar os through pés de lótus do Senhor Supremo. other Você não shastras. precisa ler What I mean to todos os say, shastras. all the O que eu gist quero of dizer com isso? Shastras you can find Que toda a in essência do Shastra estão nos bhajanas e Prarthana, nos all kirtanas. there. Estão todos lá. One kirtan you can do and Em cry. um kirtana você pode You can cantar get e chorar But e if you alcançar are o Senhor not Supremo. feeling a pain Mas of se você separation, não sente a then dor there da is no separação de possibility. Deus, então You você have não tem to essa realize possibilidade. all Você Narottam tem que Kirtan you realizar. must do. I told you every day, if no Eu time, disse still, todos os dias, at mesmo que você least não one tenha page of tempo, Chaitanya pelo Bhagavatam. menos uma Go página on de reading. Chaitanya Bhagavata. I told you, Continue I'm not lendo. going. Eu disse para Finally, I vocês, can mas vocês speak. não obedecem. If not going to obey, I Então, cannot mas guarantee eu any falo, mas result. se vocês não obedecerem, eu não posso How you garantir can get power? resultados. Como Power vocês in vão the sense, conseguir poder? no, power in Poder the no sense not that sentido, like king, you can kill. não como Power um means bhajan rei power. que tem I poder meant to para say. matar. Eu estou falando So de poder this de way, Vajna, the sloka poder I de vida started with very espiritual. common sloka. Então, hoje eu But comecei always com um remember verso the muito second sloka I told you, conhecido, no? mas lembre também do Naham segundo verso. visanke suraraj bajran
Nastar na jama sadandat Nagnar kunilo samavitta pastat Shankhe visham brahmakula avmanat Tvam bhakti yoga paribhavita hitsaro asase Shutekshita patanonunat punsam Jad jad dhiyat urgaya vibhavayati Tat tad vapu pranayase sadanu gruhayo Vanchakalpitarosya ke pasin Patitanang pavane bhavishnabhyo Jai Srila Nathamadagar Mahasai ki jai Jai Sapar Sadnatha